A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Jovens da nossa querida Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a nossa CPAD. Estamos no segundo trimestre de 2022, estudando sobre o perigo das tentações. A lição de hoje é 29 de maio de 2022. A lição número 9. Pedras poderiam se tornar pães. Mas antes de darmos continuidade, vamos àqueles recadinhos importantes. Se você perdeu alguma aula até aqui, por gentileza, tem uma playlist aí embaixo. Clique lá e assista para você não ficar perdidão nas aulas subsequentes. Deixe seu comentário, dê um aleluia, um glória a Deus, fale aí da sua experiência. Vai ser muito bom saber o que você está pensando sobre essas videoaulas que nós estamos fazendo com tanto carinho para você. Não esqueça também, deixa aquele seu gostei, É tão importante esse seu like ou seu dislike para que o YouTube saiba que esse conteúdo é relevante e ele leve adiante para outras pessoas também. E você pode nos ajudar levando esse conteúdo, compartilhando com seus amigos, seus colegas, seus familiares, compartilhando essa videoaula, Afinal, são conteúdos evangelísticos relevantes para a edificação da nossa fé. Mas vamos lá, lição 9 de Jovens, 29 de maio, Pedras poderiam se tornar pães. Texto principal: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Deuteronômio 8 e 18. Resumo da lição: a primeira tentação de Jesus foi para que ele confiasse no próprio poder para prover as suas necessidades, ao invés de confiar e obedecer a Deus. Os objetivos desta aula: primeiro, mostrar como se deu o início da tentação de Jesus no deserto. Segundo, explicar como foi a chegada do inimigo no deserto para tentar Jesus. E terceiro, conscientizar de que nem só de pão o homem viverá. Vejamos então o texto bíblico, está em Mateus capítulo 4, de 1 a 4, Deuteronômio 8, de 1 a 3 e também os versículos 10 e 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste,
nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te para que te não esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Então aqui, nessa lição, nós vamos estudar a respeito, desse tema tentação, que encontramos na palavra de Deus diversos exemplos de pessoas que cederam quando tentadas e outros de indivíduos que se mantiveram firmes ao que Deus ordenou, rejeitando serem levados ao pecado. Dentre todos os exemplos de servos e servas do Senhor encontrados nas Escrituras Sagradas, o que nos oferece o maior dos exemplos é o Senhor Jesus Cristo. Ele foi tentado pelo próprio Satanás, mas nos deu as lições mais preciosas para entendermos que a tentação é resistível e que podemos glorificar a Deus dando ouvidos à sua palavra e resistindo ao diabo, dando ouvidos à palavra de Deus e com isso resistindo ao diabo. Vejamos isso, exemplo de Jesus. Primeiro, o início da tentação, o batismo de Jesus. Veremos que a tentação de Jesus aconteceu dentro de um contexto. João Batista já exercia o seu ministério como profeta e batizava pessoas no Rio Jordão. Ao ver Jesus vindo entre aqueles que chegavam para serem batizados, João, aí está em Mateus 3,14, João opunha-se-lhe, dizendo: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? A pergunta de João, então, mostra o reconhecimento da natureza do nosso Senhor Jesus. O maior dos profetas se sentiu inadequado para batizar o seu Senhor. Ainda assim, ele fez o que Jesus pediu e o Salvador foi batizado. Ao sair das águas, Jesus ouviu a declaração inegável de que ele era o Filho de Deus. Logo, essa mesma declaração que Deus havia feito seria usada como um trampolim para a primeira tentação por Satanás. A questão é: a quem ouvimos e as palavras de quem damos valor? Nós já vimos em outra ocasião que Eva, ela deu mais valor às palavras da serpente do que à palavra de Deus. A quem nós estamos ouvindo? É isso aqui que é o eixo da questão. Então, João Batista, que Jesus era o Cordeiro de Deus que viria ao mundo, que Jesus era o Messias. Então ele estava se negando a batizar Jesus, porque ele achava que Jesus deveria batizá-lo, mas Jesus falou: não, é necessário que eu passe também pelo batismo, eu preciso ser batizado. E após ser batizado, Deus então confirma que ele, Jesus, era o Filho amado. Então, após isso, no subtópico 2, ele é conduzido pelo Espírito. Depois de ser batizado e de publicamente receber o reconhecimento do Pai e do Espírito Santo, costumamos dizer que ali está
a prova da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo presentes ali no batismo de Jesus, tá? Jesus, então, ele é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Ele se submeteu ao controle do Espírito Santo para se retirar e passar um período em jejum. Veja aí a importância do jejum. Lucas destaca que, aí cita Lucas 4:1, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Tá? Jesus não foi para um lugar ermo por conta própria e não agiu também por impulso, nem desrespeitou a vontade de Deus. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo. O Senhor Jesus precisava passar pela experiência do jejum por 40 dias e só depois pela experiência da tentação. Isso nos mostra que, mesmo após períodos de consagração, não estamos imunes aos ataques do diabo. Então, não pense que porque você ora muito, você jejua muito, você é um homem de consagração, uma mulher de consagração, que você não será tentado. Pelo contrário, aí é que vai ser muito tentado. A prova vai ser maior. Tá? Então, no número 3, então Jesus, após 40 dias em jejum, o diabo entra em cena para tentá-lo. Satanás entra em cena. Quem conduziu Jesus ao deserto foi o Espírito Santo, mas quem o tentou foi o diabo, pois Deus, ele não tenta ninguém. Ninguém sendo tentado, está citando Tiago 1:13, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então a tentação não vem de Deus, a tentação ela parte do diabo. O Senhor não pode ser movido pelo mal para dar prosseguimento ao mal. Então Deus não pode pecar, Deus não pode praticar o mal, visto que ele, Deus, ele é bom, ele é justo e ele é misericordioso. Somente Satanás é descrito nas Escrituras como o agente da tentação de Jesus. Somente o diabo é que tenta. Mateus, então, registra que por 40 dias Jesus esteve em jejum. Moisés também passou um período semelhante de jejum. Essa é uma prática que nos aproxima de Deus, um momento em que deixamos de nutrir o nosso corpo para dedicar a meditação e a oração, nutrindo ou alimentando a alma e o espírito. O jejum foi usado por Jesus e pelos crentes da igreja primitiva, Atos 13, e podemos afirmar que esta é uma prática também para os nossos dias. Estamos numa época em que precisamos cada vez mais orar e jejuar, alimentar a alma e o espírito, porque estamos vivendo tempos difíceis, tempos conturbados, tempos que precedem o arrebatamento da igreja. Você já reparou quantas pessoas estão caindo em pecado? Quantas pessoas estão enveredando por caminhos absurdos, totalmente contrários à palavra de Deus? Você já observou quantas pessoas abandonaram a igreja, abandonaram o amor a Deus? Você está olhando ao seu redor, por isso dê graças a Deus, porque você continua na igreja, você continua estudando na escola dominical, você continua orando, jejuando, você e
todos quando estão como você são privilegiados, nós somos privilegiados e precisamos vigiar para não perdermos esse nosso lugar de honra, lugar na presença do nosso Deus. Mas nós precisamos orar e jejuar para nutrir, para alimentar a nossa alma e o nosso espírito. Quando você deixa de alimentar o seu corpo com alimentos, com pão, com comida, né, para se dedicar um período a Deus, você está alimentando a sua alma e o seu espírito, está dizendo não para a sua carne. Pense nisso. No tópico 2, a chegada do inimigo. Jesus, ele teve fome. Então, Jesus, ele estava vulnerável. Diz o texto, ao se aproximar do Filho de Deus, Satanás começa tratando de um assunto que é uma necessidade humana, a alimentação. É comum quando uma pessoa passa por um período de privação voluntária ou obrigatória de alimentos, venha a sentir fome. Jamais foi pecado ter fome, muito menos foi pecado se alimentar. Deus colocou em nossos corpos o senso da preservação e a fome nos lembra de que precisamos estar alimentados para a nossa subsistência. E foi com base nessa necessidade da fome que Satanás imaginou achar o caminho para o coração de Jesus. Então a fragilidade ali era a fome. Então o diabo quis entrar por esse caminho. Não faltavam pedras naquele lugar, naquele deserto. E o inimigo se utilizou de um elemento natural para tentar Jesus em uma necessidade também natural. A fome era natural. Satanás acreditava que não seria tão difícil convencer Jesus a agir usando o seu poder para satisfazer uma necessidade física lícita. Ele estava com fome, precisava comer, então Satanás achou que Jesus, faria qualquer coisa para se alimentar. Número 2. Se tu és o Filho de Deus, agora sim, após se aproximar de Jesus, Satanás começa a tentação colocando à prova não a fome do Salvador, mas a sua natureza como Filho de Deus. Ele ataca a identidade, ele coloca em dúvida a identidade de Jesus. Há 40 dias, Jesus acabara de passar pelo batismo e o próprio Deus disse que ele, Jesus, era o seu Filho amado. Enquanto o Senhor fez uma afirmação a respeito da divindade de Jesus, Satanás trouxe a dúvida, que é o que ele sempre faz. As palavras do inimigo, mesmo que aparentemente simpáticas, levam sempre ao pecado e à morte. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Está citando João 8,44. Então o diabo, ele é o pai da mentira. Não devemos ficar espantados pelo fato de Satanás sempre colocar em xeque o que Deus fala. Foi assim no Éden e tem sido assim em nossos dias. Se Deus falou e se cremos que ele é verdadeiro, não colocamos à prova suas palavras. Ele não abre sua boca em vão. O nosso Deus, ele é verdadeiro. O nosso Deus não mente. A sua natureza não permite que ele minta, mas o diabo sempre coloca em dúvida a nossa natureza, a nossa filiação, Se nós somos ou não filhos de Deus.
E aí o número 3, ele vai então para pedras e pães. Jesus estava sozinho no deserto, com fome. Então Satanás dá a entender que ele poderia resolver o problema da fome sem consultar a Deus. Não seria pecado Jesus ter suprido a sua necessidade de comer após 40 dias de jejum. Não seria pecado, mas usar a sua prerrogativa de filho de Deus para manipular os elementos da natureza e transformá-los para benefício próprio, isso sim seria pecado. O pecado está aqui, tá? Não havia qualquer ilicitude, né, em se alimentar depois de terminado o jejum. E naquele deserto não havia restaurantes ou lanchonetes que pudessem servir a Jesus uma refeição digna. Ele precisava de comida e por que não poderia usar um pouco do seu poder para comer e preservar o seu corpo? Esse é o questionamento, né? Ele tinha esse direito. E aí diz: Deus nos concede prerrogativas e talentos para serem usados na sua obra, na obra de Deus, no reino de Deus. Mas quando os utilizamos para satisfazer nossas necessidades, estamos nos desviando do propósito para o qual fomos chamados. Mesmo que aparentemente pequeno, um desvio nessa área conduz a outros desvios em outras áreas da vida. Então, não se pode abrir precedente. Jesus aqui, ele não abriu precedente. Ele não usou o seu poder divino em seu próprio benefício. Não foi para isso que ele recebeu essa autoridade divina, tá? Vamos ao número 3, né? Vimos aí pedras e pães, e agora nem só de pão. O povo no deserto. Primeiro, Satanás tentou Jesus colocando em dúvida a sua natureza como filho de Deus. Se tu és o filho de Deus. Depois ele tenta novamente Jesus para que ele usasse o seu poder a fim de satisfazer a sua necessidade física. O livro de Deuteronômio é uma revisão da lei para o povo que estava entrando na terra prometida. No capítulo 8, Deus lembra ao seu povo que eles estavam saindo do deserto e que de forma sobrenatural o sustento deles havia sido providenciado por Deus. A água manou das pedras por milagre, né, na ordem de Moisés. Deus mandou cordonizes, Deus mandou o maná. Então tudo vinha do céu, era providência divina. A cada dia o Eterno provia o necessário para o seu povo, que passou décadas sendo alimentado por Deus, mesmo quando se rebelou contra ele. Então, mesmo quando o povo se rebelou, mesmo assim Deus continuou sustentando. Não havia restaurantes, lanchonetes, nem comida no deserto. Os hebreus, a cada dia, viam Deus providenciando o que era necessário para a sua subsistência. Ao entrar na terra prometida, deveriam se lembrar de que o que lhes parecia natural, na verdade era a bondade de Deus em ação. O grande perigo para o qual Deus alerta é que eles estavam tão acostumados aos milagres que poderiam imaginar que tudo do que presenciavam era normal e não havia uma dádiva divina. Milagres são uma interferência sobrenatural no mundo natural e o homem não pode fazer milagres. Então, o sobrenatural de Deus entrou no natural daquele povo que ficou 40 anos no deserto. O problema
é que eles se acostumaram com a nuvem, com a coluna de fogo, se acostumaram com o maná, e aquilo para eles já passou a ser natural. Daí a rebeldia. Esse é o grande perigo. E aí vem o número 2, está escrito. Ao ser tentado, o Senhor Jesus se utilizou das Escrituras e de forma correta para responder a Satanás. Ele não se baseou na sua força de vontade ou na sua divindade, mas na palavra de Deus. Isso é muito importante. Se cremos que ela tem as respostas de que necessitamos hoje, então entenderemos também que é possível ser tentado e resistir a Satanás, meditando no que Deus disse e praticando a palavra. Nós temos que ler a palavra, temos que falar a palavra, temos que ouvir a palavra, temos que olhar a palavra, nos enchermos da palavra para podermos resistir à tentação de Satanás. E por último aqui, nem só de pão. Comer, conforme nós já dissemos atrás, não é pecado. Quando Deus diz que nem só de pão viverá o homem, não está dizendo que os alimentos são inúteis para a vida. Ele não está condenando o ato de comer, mas alerta que o alimento para o corpo não é a única coisa que sustenta o ser humano. Tá? Os hebreus que entraram na terra prometida cresceram no deserto e ao longo de 40 anos se acostumaram com a provisão diária de Deus. Mas eles foram lembrados por Moisés de que era o Senhor que os sustentava. Eu e você temos que ter essa consciência. Nós somos sustentados por Deus. Talvez você pense assim, mas eu tenho o meu trabalho. Mas você só tem esse trabalho porque Deus te deu capacidade e habilidade e permitiu que você fosse contratado para trabalhar nessa empresa. Mas a hora que Deus achar que não é mais para você ficar aí, Ele vai te tirar daí. É Deus que te sustenta, não é essa empresa, nem esse patrão, nem esse presidente. Não é a sua saúde. Tudo é providência de Deus. A provisão diária de maná não era natural e isso servia de lição para o povo. O sustento diário não é o mais importante. Eles haviam sido mantidos vivos porque Deus prometeu levá-los à terra prometida. E por isso eles viveram de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que precisamos é da palavra diária de Deus para nos sustentar. Ele não condena que nos preocupemos com o sustento necessário, mas nos adverte de que é preciso estar diariamente debaixo da vontade de Deus. Eu e você precisamos entender que nós somos cuidados e sustentados pelo nosso Deus. Por isso, temos que ficar no centro da vontade do nosso Deus. E assim nós seremos sustentados todos os dias da nossa vida pelo nosso Deus, sabendo que Ele é o que cuida de nós. E aí ele coloca um ponto para a gente pensar. Por que Jesus citou um exemplo das Escrituras que remetia ao Antigo Testamento? Lá em Deuteronômio, podemos encontrar em todos os livros das Escrituras princípios necessários que vão nos auxiliar nas questões da vida. Tudo de que nós precisamos saber está na palavra de Deus. Todos os problemas e dilemas que nós atravessamos ou atravessarmos da nossa vida, nós encontramos os princípios que podem nortear a nossa caminhada aqui na terra, na palavra de Deus. Por isso está escrito, e é por isso que nem só de pão
viverá o homem. Nós precisamos alimentar a nossa alma e o nosso espírito com a palavra de Deus. E eu fico muito feliz porque você está se alimentando da palavra de Deus aqui no canal do professor Álvaro Bruno. Que Deus te abençoe e te guarde. Terminamos então a lição 9, cujo tema é pedras poderiam se tornar pães, mostrando como Jesus venceu a tentação do diabo após ficar 40 dias em jejum, em oração ali no deserto. Deixa aqui embaixo os seus comentários, um abraço apertado, não esqueça de dar o seu gostei e até a próxima, se Deus quiser.